Volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre educação. Eu converso com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. E vamos falar de educação no país, não é? Vamos começar o programa Futurice do governo, que nós já falamos da outra vez que você esteve aqui. Não deu certo, não teve adesão das universidades que se esperava, que eram aqueles programas em parceria com iniciativa privada para a captação de recursos. O governo relançou algumas ideias tentando conseguir essa adesão, só que ele coloca a possibilidade de uma avaliação das universidades e isso daí pegou na questão de independência, que não se sabe ao certo o que o governo quer, não é? É verdade. O diagnóstico que levou ao programa Futurice tinha alguns elementos muito interessantes, que de fato eram verdadeiros, que é o fato de que a universidade precisa se internacionalizar mais. Hoje, nós vivemos um mundo em rede e, de fato, as universidades se conectam, os centros de saber e de pesquisa se conectam no mundo. E a outra coisa, que as universidades deveriam se conectar mais com as necessidades de desenvolvimento econômico e social do país. Mas as soluções propostas, elas esbarraram em duas questões sérias. Uma foi a estratégia de comunicação do próprio ministro, que acusou as universidades de balbúrdia inicialmente, depois disse que ia tirar recursos do ensino superior para passar para a educação básica, quando estava se lidando simplesmente com contingenciamento de recursos. Aí contingenciou, pôde liberar, que era uma dinâmica normal, e ele colocou como um gesto de boa vontade, que é uma coisa normal de governo. Então, foi um processo disparatado e nenhum reitor se sentiu seguro o suficiente para aderir de verdade ao programa. A adesão foi muito baixa e o relançamento também não está tendo muita adesão, né? Ainda há uma desconfiança, possivelmente eles vão ter que promover novas alterações. Agora, enquanto isso, fica a independência que se tinha das universidades, dinheiro que vem do governo exclusivamente. A questão que se dizia e que é importante é dar uma autonomia de verdade para as universidades, ou seja, fazer com que eles tenham mais flexibilidade de gestão. Mas como a universidade sentiu sob ataque e não parou de se sentir sob ataque, é difícil que a adesão seja maior. Eu recomendo ao governo um pouco mais de serenidade no processo de comunicação, porque dá para fazer, para construir avanços importantes na universidade brasileira, no caminho do Pacto de Bolonha, que é a grande concertação entre as universidades europeias e algumas da Ásia Central, mas nós perdemos uma chance por um processo atabalhoado de comunicação, creio eu. Bom, de início teve essa tentativa de se conter, segurar a liberação de recursos por contingenciamento e pela tentativa do governo novamente de executar ajuste fiscal. A gente tem alguns outros riscos em relação à educação. Um deles é que o governo não quer se comprometer mais com a construção de escolas para diminuir a desigualdade regional e outro de não manter a obrigatoriedade de recursos para o Fundeb. Então, são dois pontos que eu queria a sua avaliação. Bom, esse sim é um cenário assustador para a educação. Quem conhece educação sabe que há um risco importante para a educação quando não há uma regra clara. A educação não gera resultados eleitorais de curto prazo. Então, estados e municípios não têm um incentivo natural de investir em educação, embora seja a educação que garante capital humano e, portanto, desenvolvimento. Já há inúmeros pesquisadores, o Eric Hanushek e outros, que mostram isso. Você não constrói uma economia com crescimento de longo prazo sem educação de qualidade. Agora, como é que se constrói educação de qualidade? Educação de qualidade custa caro. Em primeiro lugar, porque ela é intensiva em gente. Nós precisamos atrair bons professores para a profissão,
bons profissionais para a profissão de professor. Infelizmente, os salários são baixos. Não basta aumentar o salário, mas precisa aumentar o salário para ele ser atrativo. E desestimula o estudante que poderia focar em ser professor, mas ele se sente desestimulado, não é? É verdade. A questão central é, nós precisamos que os melhores alunos de ensino médio queiram ser professor, atrair mais talento para a profissão de professor. E precisamos mudar a forma como eles são preparados na universidade, que é um curso completamente divorciado da realidade que eles vão viver no chão da escola. Então, temos muito o que fazer precisa de dinheiro. Educação. Municípios e estados não poderiam suprir essa necessidade de mais escolas? Eles podem suprir, mas no momento em que a gente desvincula ou coloca um valor global para a saúde e educação, conforme foi proposto, a saúde, ela apresenta emergências imediatas. Então, há um desincentivo, se não há uma reserva específica para a educação, para o prefeito ou o governador investir seriamente em educação, porque o resultado do investimento que ele faz hoje vai ser um outro mandato que vai colher esse resultado em termos de aprendizagem. Né? E tem a questão do Fundeb também, que é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica, que também precisa de recursos. Até 31 de dezembro do próximo ano está garantido, mas e depois? Olha, é fundamental existir o Fundeb. E o Fundeb, que começou como Fundef, foi o responsável pela ainda desacelerada melhoria de educação que nós tivemos. Porque às vezes as pessoas, Denise, falam que a educação brasileira é muito ruim. É muito importante lembrar que na época que eu estudei, década de 60, só 40% das crianças estavam na escola. Educação para todos nós tivemos a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, para o Fundamental 1 e 2. Então, por isso tinha uma defasagem muito grande. Havia uma defasagem muito grande e a escola não aprendeu a ensinar os mais vulneráveis. Nós tivemos que recrutar muitos professores muito rapidamente, dar ensino superior a esses professores, e nós temos sim alguns avanços. A Prova Brasil, desde que ela começou em 2005, tem mostrado melhorias no 5º ano, a cada 2 anos, e no 9º ano, nas 3 últimas edições da prova. Estamos estagnados no ensino médio. Estamos muito aquém do que poderíamos estar. Mas, finalmente, o Brasil construiu uma base nacional comum curricular, um pré-currículo, que já foi traduzido em currículo na parte de educação infantil e ensino fundamental nos 26 estados e no Distrito Federal. Foi um movimento que aconteceu ainda esse ano, a tradução, finalização da tradução. E agora temos currículos que vai ser um dos passos importantes para melhorar a qualidade da educação. E você acha que isso vai ser preservado? Eu acredito que sim. Eu acho que aumentou muito a consciência das pessoas daquilo que o Todos pela Educação coloca como as agendas prioritárias do Educação Já. Você precisa atrair bons professores, mudar o currículo das universidades. O Conselho Nacional de Educação já divulgou uma proposta de novas diretrizes para a formação de professores, então alguma coisa já avançou nessa direção. A Base Nacional Comum Curricular foi feita até o final do ensino médio e os currículos já foram traduzidos para o ensino fundamental e educação infantil. Falta agora a tradução para o ensino médio e falta um movimento importante para tornar a profissão de professor mais atrativa, eu diria mesmo, mais profissionalizada. Contratos de 16 horas, 10 horas, aí o indivíduo tem uma outra profissão e vai ser professor de criança e adolescente, não dá certo. Os países Você tem a concorrência de escolas particulares que pagam bem mais? Curiosamente, depende do lugar. Claro que depende do interior, região. Depende da região. E, além disso,
no setor público há uma estabilidade que ele não consegue na escola particular. Mas mais importante de se paga mais ou paga, ambos pagam de maneira insuficiente, porque nós deveríamos conseguir fazer com que o mais talento venha, como eu disse há pouco, para a profissão. Agora, em São Paulo, tem uma nova programação de reajuste de recomposição de salários. Vai nesse caminho? Você acha que é uma boa intenção? Olha, o que eu li da proposta parece ir na direção correta, porque a ideia deles é parar com contratos fragmentados, investir em profissionais de 40 horas, e se a gente somar isso, essa tendência de ter escolas de turno único, não ter a turma da manhã e a turma da tarde, imaginar professores que dão aula numa única escola, têm o seu tempo de planejamento, de colaboração dentro da escola, você cria um sistema de colaboração dentro da escola que só pode ajudar a aprendizagem de todos os alunos. E com alguma remuneração adicional, que é importante também. Fundamental. E aumentar o salário inicial, que eu vi na questão de São Paulo, para atrair mais gente. Agora, a gente tem um problema no Brasil. Enquanto se discute a melhoria da qualidade do ensino básico, a gente tem de preparar os jovens para o novo mercado de trabalho e inovação constante. A gente tem problema de baixa qualificação de mão de obra, da pouca formação que se tem, por exemplo, para empreendedorismo. Então, são profissionais que, de repente, vão até estar escrevendo e lendo melhor, mas que não vão ter condições de competitividade, empregabilidade. Você acha que dá para corrigir isso na base? Dá para corrigir. E a Base Nacional Comum Curricular, ela fala em projeto de vida do aluno, inspirado no Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um grande educador brasileiro, já falecido, e aprender a empreender a sua própria vida. Se você aprende na educação básica a empreender sua própria vida e ainda cursa ou um ensino técnico de qualidade ou uma universidade que de fato prepare para esse novo mundo que a gente vai viver, e que eu gostaria de lembrar ao telespectador que nós vivemos em tempos de automação acelerada, de inteligência artificial, em que muitos postos de trabalho vão estar extintos num período breve. Outros serão criados, mas demandando competências de um nível muito mais sofisticado. Não dá para a criança crescer, quando eu crescer eu vou ser tal coisa, porque pode não ser mais. Pode não existir mais. E nós vamos ter que ensinar crianças e jovens a se reinventar. E isso... Com muita tecnologia. Com muita tecnologia, com as startups, com empreendedorismo, como você disse. E como eu disse, primeiro precisa aprender a empreender sua própria vida. E não ser criado para dependência, para uma vida como a que nós tivemos de muitos anos na mesma empresa ou no setor público, 30 anos no mesmo lugar. Isso não vai acontecer mais. E a educação pode acabar ajudando a diminuir as desigualdades regionais que nós temos no país, porque se você tem um empreendedor, alguém que possa trabalhar de longe, ele vai criando os caminhos dele mesmo numa região mais pobre, né? Com certeza. E nós temos que ser obcecados por diminuir desigualdades sociais. Todos falam sobre política de segurança, a importância de lidar com o crime, com a violência crescente. Mas eu gostaria de lembrar que a desigualdade é a mãe da violência. O que provoca violência e criminalidade não é só a pobreza, é sobretudo a desigualdade social. Mas hoje a gente ainda está brigando por aquela história de a criança conseguir ler, entender, escrever, saber ler corretamente lá no ensino básico. Né? É verdade, nós só 55% das crianças saem analfabetas ou semi-analfabetas do terceiro ano. Porém, a gente não vai ter tempo de fazer, primeiro vamos pôr em ordem a educação básica, a alfabetização, o letramento e a matemática inicial, depois a gente pensa no futuro. O mundo não vai esperar o Brasil. Não vai dar tempo. Nós vamos ter que construir a escola do século XX ao mesmo tempo em que nós construímos a escola do século XXI. É um desafio tremendo e por isso que investir em educação faz sentido. É o que constrói
um maior desenvolvimento para o país. Tem que ter cuidado, inclusive regional, e a gente vê os estados mais mobilizados de modo geral em relação a isso, né? É verdade, é verdade. Os estados e muitos municípios estão atentos para essa questão, mas precisamos fazer com que isso vire uma obsessão nacional. Conscientização da importância mesmo, inclusive para a formação de mão de obra, melhoria da economia, tudo passa pela educação. Inclusive formar cidadãos. Claro, principalmente. Quer dizer, a escola tem que preparar para a vida. E a vida, eu acho que tem 3 dimensões importantes. Formar para o mundo do trabalho, formar cidadãos e formar para a fruição do belo, para apreciar a arte, para apreciar a literatura, que são legados que nós recebemos das gerações anteriores. Ótimo. Eu conversei aqui com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia, muito obrigada. Uma boa noite. Foi um prazer conversar com você. Laerte.